Bom dia, turma R. Não ouvi, pessoal, vocês estão falando muito baixo. Bom dia. Agora sim eu ouvi. Então, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, nós vamos falar das demais afecções relacionadas a esse sistema e, como finalizando, essa será a nossa última aula em vídeo decorrente dessa disciplina, fazendo os 5 encontros da disciplina. Então, nessa aula, nós vamos falar dos seguintes conteúdos. Nós vamos falar aqui, dando continuidade, às afecções do sistema digestivo. Nós vamos falar de colelitíase, colecistei, apendicite, hepatites virais e cirrose hepática. Como eu falei para vocês, essa disciplina ela tem uma gama de conteúdo muito extenso e nesses 5 encontros não tem como abordar todos esses conteúdos de forma tão minuciosa. Então, assim, nós pegamos os conteúdos que ocorrem com maior frequência nos serviços de saúde, seja na atenção primária em saúde ou no serviço de emergência em si, para poder falar das suas particularidades. E não podemos deixar de fazer aquela breve revisão do sistema digestivo em si, né? Não é à toa que essa gravurazinha está aqui não, certo? Essa gravura ela está aqui porque ela tem um significado de estar. Então, a nossa gravura está aqui para nós nos recordarmos dos principais órgãos componentes do sistema digestivo. Então, vamos lá. O órgão de número 1 é o fígado. O órgão de número 2 é a vesícula biliar, que fica abaixo do fígado. O órgão de número 3 é o pâncreas. O órgão de número 4 ele está se referindo a toda a porção do intestino delgado. Aqui tem uma alça, provavelmente seja a alça do duodeno. Eu tenho aqui intestino delgado. O órgão de número 4 se refere a uma alça do intestino grosso, que é a alça ascendente, certo? E aqui eu tenho o intestino grosso. Então, assim, o processo digestivo inicia-se lá na boca, através da ação da saliva e a ação dos dentes, certo? Com o processo de deglutição através da língua. Cai aqui na região do esôfago, vem para o estômago, sofre processo de digestão no estômago, principalmente através do suco gástrico. Desce aqui para a região do intestino delgado, onde vai receber a bile, o suco pancreático. Sofre todo o processo de digestão no intestino delgado. Após sofrer o processo de digestão no intestino delgado, ocorre a formação de fezes aqui em todo o intestino grosso. Então, assim, o sistema digestivo ele funciona dessa forma. E nós estamos falando das afecções relacionadas a esse sistema e onde cada uma afecção ela tem um local específico de existir. E agora nós vamos dar continuidade a falar da colelitíase. Então, colelitíase ou presença de cálculo na vesícula biliar, certo? É uma situação onde os cálculos biliares eles são acumulados, eles são decorrentes do acúmulo de cristais e de colesterol dentro da vesícula biliar. Então, assim, os cálculos biliares são acúmulos de cristais que se depositam no interior da vesícula biliar ou nas vias biliares, que são os condutos biliares. Se vocês se recordarem, a função da vesícula biliar é armazenar a bile. A função da bile é ajudar no processo de digestão das gorduras. Ela não faz digestão das gorduras, mas ela faz uma emulsificação das gorduras. Então, assim, quem produz a bile é o fígado. Essa bile é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar. Quando essa bile possui uma grande concentração de cristais e sais e também de colesterol, que é um dos componentes dela, tende a formar cálculos, que esses cálculos poderão se apresentar com uma diversa sintomatologia. Então, assim, quando os cálculos biliares localizam-se na vesícula biliar, a condição é denominada colelitíase. E quando eles se localizam nas vias biliares, a condição é denominada coledocolelitíase. Fisiopatologia, ou seja, como é que as coisas ocorrem, como é que esse problema surge. A presença de colesterol supersaturado na bile fica precipitado, impedindo a saída da bile da vesícula biliar.
o seu acúmulo favorece a autólise, que é a autólise é o rompimento celular, né? E a presença de edema, que desencadeia em diminuição do suprimento sanguíneo para esse órgão. A maioria dos cálculos biliares são assintomáticos no início. Então vamos entender as coisas aqui. A função da bile é armazenar a vesícula biliar. A função da vesícula biliar é armazenar a bile. Desculpa aí o erro, pessoal. Essa bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, que tem como função ajudar no processo de digestão das gorduras lá no intestino delgado. Certo? Então, assim, como essa bile ela é muito densa e ela é formada uma parte por colesterol e outra parte por sais, esses sais tendem a se cristalizar e se solidificar no interior da bile e não sair do interior da bile, provocando um processo inflamatório no interior dessa bile, e que a presença desses sais, desses cálculos, a gente chama de colelitíase. Entendendo melhor as coisas aqui. O fígado, ele produz a bile, certo? Produz a bile. A bile é uma substância que vai ajudar no processo de digestão das gorduras. Só que essa bile, ela é armazenada, ela sai de dentro do fígado por determinados canais e vai ser armazenada na vesícula biliar, que fica abaixo do fígado. Então esse processo ela é contínuo no nosso sistema digestivo diariamente. A bile fica cheia, ou a vesícula biliar fica cheia de bile. Quando ocorre o estímulo digestivo, ela elimina parte dessa bile para dentro do intestino delgado, para que ajude no processo de digestão das gorduras. Só que por um motivo ou outro, a bile, que também apresenta sais na sua constituição, são os sais biliares, esses sais biliares eles se tornam muito densos, conjuntamente com a parte de colesterol, que é formadora da bile, e começam a se solidificar no seu interior, formando o que a gente chama popularmente de pedra ou cálculo. Então, esses cálculos presentes dentro da vesícula biliar, eles não se desfazem. Geralmente, eles não se desfazem. Eles vão agregando mais outros de outros cálculos e provocando um processo inflamatório na parede da bile. Então, o que são? As pedras na vesícula são cristais que se formam na vesícula biliar quando há um desequilíbrio no armazenamento da bile. Então, vocês estão vendo aqui que nada mais é do que um desequilíbrio no armazenamento da bile. O excesso de sais ou colesteróis forma cálculo de tamanhos variados. Sintomas: dores na parte superior do abdômen, náusea, vômito e sensação de estufamento da região abdominal. Os casos mais graves podem apresentar até febre. A maioria dos casos envolve pacientes do sexo feminino e fatores como obesidade e multiparidade. Um dos tratamentos, quando essa bile está repleta de cálculo, é a retirada cirúrgica da bile, né? A vesícula pode ser retirada da vesícula, que pode ser feita através de mini laparoscopia sem cortes. Então, assim, pessoal, entendam muito bem o que é cálculo biliar. Existe o cálculo lá no sistema urinário e existe o cálculo no sistema digestivo. O cálculo no sistema digestivo ele vai acometer a vesícula biliar por uma solidificação da bile presente no seu interior. E como dito no slide anterior, pessoal, em relação ao tratamento. Então, assim, quando a bile está cheia de cálculo, o tratamento que existe é um tratamento cirúrgico. A bile tem que ser retirada cirurgicamente, né? Uma cirurgia chamada laparotomia, ou hoje é chamada de mini laparotomia porque ela é feita com menos invasão possível. Então, o tratamento, quando há ocorrência de crises dolorosas, o tratamento é a retirada cirúrgica da vesícula biliar, que é chamada de colecistectomia. Então, vamos ver nessa gravurinha aqui, exemplificando mais ou menos isso. Então, antigamente, antes dessa técnica cirúrgica, era feito um corte, certo? Na região da parede abdominal, um corte até, de certa forma, considerável, entre 5 a 10 centímetros, para retirar a vesícula biliar.
existiam alguns traumas aqui nessa região. Com essa técnica aqui de uma espécie de videolaparotomia, onde são inseridos alguns catéteres para retirar a vesícula biliar, a cirurgia é bem mais confortável e traz menos riscos ao paciente. Então, assim, o tratamento para cálculo biliar é retirada cirúrgica da vesícula biliar. Agora, pessoal, vamos falar de colecistite, que também está relacionada à vesícula biliar. Então, a colecistite aguda é um processo inflamatório das paredes da vesícula biliar, certo? Comumente decorrente da presença de cálculo localizado no ducto cístico, que causa um episódio de dor súbita de forte intensidade. As principais causas desse problema. Então, vamos aqui para as causas: hereditariedade, obesidade, calculose biliar, que é a presença de cálculo em si, né? Pode ocorrer após alguns procedimentos cirúrgicos, após traumatismo, queimaduras, porque causa um desequilíbrio hidroeletrolítico. Vocês viram lá que no outro slide, eu falei que o principal motivo da presença dos cálculos é um desequilíbrio hidroeletrolítico na constituição da bile, da própria consistência da bile. Sinais e sintomas: dor em quadrante superior direito, né? Rigidez abdominal, presença de náusea, vômito, icterícia, que é a descoloramento da pele, amarelamento da pele, acolia e colúria, que aqui é a urina de cor escurecida, intolerância a alimentos gordurosos e fezes acinzentadas. Tratamento: medicamentos. Esses medicamentos podem dissolver os cálculos, né, formados pelo colesterol, litotripsia, colecistectomia, certo? Litotripsia são medicamentos também. Colecistectomia, que é a remoção da própria vesícula biliar. Dietas hipolipídica, hipercalórica, hiperproteica, imediatamente após a cirurgia. Então, assim, vocês devem se recordar muito bem desses dois termos e não fazer confusão deles, certo? Então, aqui, ó, a colelitíase é a presença de cálculo na vesícula biliar. A colecistite é o processo inflamatório das paredes da vesícula biliar pela presença do cálculo. Então, entendam muito bem esses dois termos, que eles são bem parecidos e eles fazem realmente uma pequena confusão na mente da gente. E a colecistectomia é a retirada cirúrgica da vesícula biliar. Então, assim, esses três termos são muito parecidos, mas são distintos entre si, prestem muita atenção neles. A apendicite. Então, a apendicite é um processo inflamatório do apêndice, né? O apêndice enche-se de alimento e esvazia-se regularmente, né, na região chamada de seco. Como a sua luz, seu calibre, a sua parte interna é pequena, ele é propenso a tornar-se obstruído por algum motivo. Então, assim, o que é apendicite? Apendicite é um processo inflamatório do apêndice. Então, a gravurazinha aqui está colocando, ó, mostrando aqui o apêndice. Mas vamos visualizar melhor nessa outra gravura aqui, ó. Então, essa outra gravura aqui, nós temos aqui o sistema digestivo, novamente caracterizado, destacado alguns órgãos do sistema digestivo, e nós vamos aqui destacar aqui o apêndice. O apêndice, essa estruturazinha bem aqui. Então, apêndice. O apêndice, ele é uma porção de uma alça intestinal do intestino grosso. Então, assim, por dentro do apêndice a gente já tem a passagem de fezes, das fezes ainda bem amolecidas. Então, esse apêndice, como ele tem um pequeno calibre, o seu interior pode obstruir. As fezes vão para dentro do apêndice, obstrui a luz desse apêndice por algum motivo, e ele pode tornar-se infeccioso por conta disso. Já tem um material contaminado que é a fezes, aí tornando-se infeccioso por conta disso, ocorre um acúmulo de bactérias, essas bactérias se reproduzem, produzem gases, e esse apêndice apresenta-se com um processo inflamatório.
instaurado o processo inflamatório no apêndice, nós vamos ter certos determinados sintomas, que são a sintomatologia do problema. Então, assim, a maioria dos casos, eles também são acompanhados de náusea e vômitos, dor e febre. A dor, geralmente, para o paciente que está sendo suspeito de que está com apendicite, ela é uma dor localizada aqui na região, nessa região aqui, ó, que a gente chama de flanco direito inferior. Então, assim, o paciente, quando está com suspeita de apendicite, ao se fazer a palpação dessa região aqui, ele mostra sinais de que está sentindo muita dor quando é feita essa palpação. Então, dor localizada na região do flanco inferior direito, altamente sensível à palpação, certo? Então tá aqui, bem localizado. É uma situação muito fácil de ser identificada porque o local é bem específico e o paciente, quando está com o apêndice inflamado por algum motivo, ele manifesta dor nessa região aqui quando a gente faz uma determinada palpação, não precisa ser nenhuma pressão bem vigorosa. O diagnóstico pode ser o diagnóstico clínico. Como é que é esse diagnóstico clínico? A palpação aqui na região com a identificação do problema. Pode ser através de hemograma, onde vai encontrar uma leucometria alterada, ou por ultrassonografia, onde vai identificar o apêndice com um processo inflamatório. Existe somente um tratamento para esse problema. É igual o problema lá do cálculo na vesícula biliar. Só existe um tratamento, é a retirada cirúrgica do apêndice. E essa retirada ela tem que ser o mais rápido possível, porque senão a apendicite ela pode se tornar uma situação de emergência. Quando esse apêndice ele fica supurado, quando ele vem a estourar, porque vocês viram na gravura anterior que o apêndice ele é uma parte do intestino grosso e que no seu interior também passa fezes. Quando ele vem a se romper, essas fezes que estão presentes dentro do intestino grosso vão para dentro da cavidade abdominal. E aí eu posso ter uma infecção generalizada da cavidade abdominal por material altamente contaminante, que são as fezes presentes no intestino grosso. Então, assim, apendicite supurada é uma situação de emergência. É uma cirurgia que tem que ser feita rapidamente, porque senão o paciente termina indo a óbito por presença de uma infecção generalizada. Então, pessoal, voltando aqui para nossa gravura, porque agora nós vamos falar de um órgão muito importante e das afecções relacionadas a esse órgão. Vamos falar desse órgãozinho aqui, ó, que eu estou destacando, ó. Esse órgão aqui que está localizado na região direita, na parte direita superior do abdômen. Então esse órgão aqui é o fígado. Nós vamos falar das afecções hepáticas. Mas antes de falar das afecções hepáticas, vamos lembrar aqui de algumas das funções do fígado. Bom, eu já falei uma das funções do fígado, né? Que uma das funções do fígado é produzir a bile. A bile ela vai ser produzida pelo fígado, vai ser armazenada bem aqui, ó, dentro da vesícula biliar. Desce aqui pelos canalículos aqui e vai ser colocada dentro da vesícula biliar. Vai ser a função da bile, ajudar na digestão das gorduras lá no intestino delgado. Além dessa função, o fígado tem também a função de produção de glicogênio, porque o glicogênio é o carboidrato que a gente assimila na parte de glicose, então essa glicose vai ser armazenada no fígado na forma de glicogênio. Ele tem a função também de produzir algumas proteínas nobres, é um órgão desintoxicador do organismo, tem a função de sintetizar o colesterol, filtrar micro-organismos e transformar a amônia em ureia. Então todas essas funções que eu falei, elas estão aqui listadas nesse conteúdo. O fígado é um órgão tão importante para o nosso organismo que uma vez a paralisação de parte das suas funções, nós seremos comprometidos, viavelmente comprometidos na vitalidade. Então, reprisando, funções do fígado: secretar a bile. Então nós vimos que ele produz a bile e é armazenada na vesícula biliar. Armazenar glicose na forma de glicogênio.
E esse glicogênio em excesso, ele é que vai provocar a famosa gordura no fígado. Produzir proteínas nobres, certo? Proteínas sanguíneas, desintoxicar o organismo, principalmente a retirada dessa substância aqui, que é o álcool, sintetizar colesterol, filtrar alguns micro-organismos que entram no processo digestivo e transformar amônia em ureia. Então, pessoal, o fígado ele vai ser acometido por um grupo de afecções, que são as hepatites virais, hepáticas, os vírus hepáticos, e o outro é a cirrose. Então, hepatites virais. As hepatites virais são doenças infecciosas de evolução aguda ou crônica, que pela alta morbidade universal constitui um importante problema de saúde. O que quer dizer isso? Nós temos uma incidência alta das hepatites virais, e uma vez essas hepatites virais se instaladas no fígado, eles podem desencadear um processo de cirrose ou de paralisação de parte do fígado. Como o fígado é um órgão que está inserido em muitas funções, com certeza o organismo também vai ser prejudicado. Então, as hepatites virais, elas podem ser de transmissão parenteral, sexual, onde eu tenho as hepatite B, hepatite C, hepatite D, e de transmissão fecal-oral, onde eu tenho a hepatite A e a hepatite E. Eu não vou entrar em detalhe dessas hepatites especificamente em si, porque esse conteúdo aqui ele é estudado com maior ênfase nas doenças transmissíveis. E a outra afecção que o fígado pode sofrer decorrente de hepatites ou de outros processos é a cirrose hepática. O que é a cirrose hepática? A cirrose hepática é uma doença difusa do fígado, certo? Que altera as funções celulares do fígado, altera os hepatócitos e o sistema de canais biliares sanguíneos. Ou seja, é uma doença que vai transformar a célula do fígado, que é chamada de hepatócito, em uma célula diferente. Esse hepatócito vai deixar de ter sua função ou suas funções e vai passar a ser uma célula formada por tecido fibrótico. Então, é o resultado de diversos processos. Então, atentem para isso, que a cirrose ela não é decorrente única e exclusivamente de um processo. São de diversos processos e é uma doença que se arrasta por um longo período, entre os quais a morte das células do fígado e a produção de um tecido fibroso, que não tem sentido nenhum, nem funcionamento, não é funcionante, à medida que o tecido fica necrótico e evolui para fibrose. Ocorrerá alteração na estrutura da vascularização normal do fígado e isso prejudica toda a estrutura do fígado. Então vamos entender melhor o que é uma cirrose. Cirrose é um endurecimento, vamos colocar assim, certo? Mais didático. Um endurecimento da estrutura do fígado por morte das células do próprio fígado, onde elas não conseguem mais realizar suas funções em geral. E quais são os sintomas? A doença ela se desenvolve de modo lento e nada pode ser percebido por uma série de anos. Podem ocorrer sintomas inespecíficos, tais como fraqueza, certo? Muitas doenças apresentam fraqueza, muitas doenças apresentam cansaço, muitas doenças apresentam perda de peso, alterações do sono, dores abdominais não localizadas. Então, todos esses sintomas eles não são específicos apenas da cirrose hepática, ele tem outras doenças que desencadeiam as mesmas coisas. Então, por isso que fica confuso o diagnóstico. Com a evolução aparecem manifestações que, dependendo do paciente, serão predominantes em um ou em outro paciente. E o diagnóstico definitivo ele é traçado da seguinte forma: ele é feito por biópsia do fígado, obtida por punção do fígado com agulha especial e análise microscópica do material em exame, que é a análise patológica, de acordo com a presença dos sintomas específicos, somente se o paciente apresentar aquela sintomatologia específica. Então, ou quando existe uma história de uso excessivo de bebidas alcoólicas, tá bem aqui outro fator, né?
e exame de sangue positivo para hepatite B e hepatite C, que são as duas hepatites que têm sempre fundo no aparecimento de cirrose hepática. E o tratamento, não há tratamento, certo? Porque é um processo irreversível. Agora, pessoal, nós vamos falar de outras afecções do sistema digestivo que são menos prevalentes, certo? Então, assim, considerações gerais sobre outras afecções do sistema digestivo. Primeiramente aqui são as hemorroidas, né? Então, o que é hemorroida? Hemorroida é um estado patológico das veias varicosas dilatadas em forma de nó, situada na região do ânus, na porção terminal da região retal. Então, essas hemorroidas, certo? São varizes presentes nessa região retal que por algumas vezes, quando elas são comprimidas, elas terminam sangrando. Doença pilinodal ou cisto pilinodal é um processo infeccioso causado por um pelo que lesa a região superior do sulco interglúteo, e o abscesso pilinodal ocorre com acúmulo na região ocorre acúmulo de pus. Então, assim, é um pelo na região do sulco interglúteo que vai desencadear um processo inflamatório e como também um processo infeccioso com a presença de pus. É muito parecido com uma furunculose, essa doença pilinodal. Prolapso retal. Então, como o próprio nome diz, é uma protrusão, certo? Essa protrusão é uma eversão, colocação para fora da região retal através do orifício anal. O prolapso retal produz inversão do reto, de modo que o revestimento interno torna-se visível com essa projeção digitiforme, que é vermelha escura e úmida, projetando-se através do ânus. Então, assim, esse prolapso retal, ele repercute uma fragilidade na musculatura da região do reto, que também só é resolvível através de cirurgia. Incontinência fecal é a perda do controle das evacuações. Essas perdas elas podem ser neurológicas, pode ser decorrente por processo de infecção intestinal, as diarreias gerais, e a obstrução mecânica do intestino é a presença ou bloqueio que interrompe completamente ou compromete seriamente o trânsito intestinal normal. Então, assim, nós vimos que dentro das doenças do sistema digestivo, nós teremos doenças que irão aparecer com maior frequência, que a gente chama que tem maior recorrência, e outras irão aparecer com menor frequência. Então, assim, com esses slides, a gente encerra esse conteúdo e vocês vão colocar as dúvidas aí no grupo aí, se tiverem em relação a esse conteúdo.